Boa tarde, galera da 601 e da 602. Hoje nós vamos ter o gabarito comentado da aula de interpretação textual e redação do dia 21 de maio. Vamos lá? Bem, para fazer a interpretação, vocês deveriam ler o texto 77, que inclusive eu coloquei no slide, que é como criar um blog, né, que é um tutorial, e o texto que você acabou de ler, que são o quê? Página 101, dicas para gravar vídeos incríveis com seu smartphone, né? Aí vem limpe a lente, atenção ao áudio, filme na horizontal, use as duas mãos, use a luz a seu favor, edição e compartilhamento. Então, vamos para a questão 1. O texto lido no capítulo 1, página 77, é um tutorial. E o texto que você acabou de ler, como indica o título, é um texto de dicas, né? E aí vem assim, letra A. Quem produziu cada um deles, né? Qual é o perfil dos interlocutores? Bem, gente, respectivamente, as equipes dos sites, tanto do como criar um blog, quanto, né, da dica, do texto das dicas, que é o blogger e o Canal Tech. A responsável pelo texto do Canal Tech é a Joyce Machado, conforme vem embaixo do título, né? Qual é o perfil dos interlocutores, gente? Quando a gente fala de perfil de interlocutores, nós estamos abrangendo aí tanto os locutários quanto os locutores. Então, são pessoas ou sites especializados no assunto de que tratam as dicas ou tutoriais. Ou seja, as pessoas que vão, né, produzir ou que vão assistir são pessoas que têm interesse em tecnologia, têm interesse em dicas e em tutoriais. Então, ambos textos, ele traz a questão da tecnologia. A quem cada um deles se dirige, gente? Bem, os dois, né, se dirigem a pessoas, né, interessadas no assunto abordado e aos internautas em geral. Porque essa é a resposta, gente. Só lerá esses dois textos para criar um blog ou dicas de como gravar vídeos incríveis, né? Pessoas que gostam de tecnologia, pessoas internautas, né? Que gostam, estão voltados para esse tipo de tecnologia, ok? Qual é o objetivo de cada um deles? Gente, como nós vimos, né? O tutorial, que é lá como criar um blog, o objetivo é ensinar a construir um blog. E o dar dicas para gravar vídeos com celular, né? Então, o primeiro, gente, ele ensina passo a passo a construção de um blog por ser um tutorial. E o outro dá sugestões para gravar vídeos com celular. Tanto é que ele fala da questão da lente limpa, da atenção ao áudio, de filmar na horizontal. Tudo isso é importante, né, para gravar vídeos incríveis. Número 2. Observe a estrutura dos dois textos. Qual deles contém sugestões de como agir em situação específica? Gente, o texto que vem mais detalhado, né, que vem esmiuçando, né, cada detalhe, cada dica, né, é o texto de dicas. Por quê? Quando ele coloca lá, limpe a lente, né, ele dá dicas sobre o que a lente não limpa poderia ocasionar. Então, ele vai especificar cada item, né? Atenção ao áudio, ele vai lá especificar por que atenção ao áudio, porque é importante garantir, né, um som de boa qualidade. Qual deles contém ações a serem seguidas em uma ordem pré-determinada? Gente, quando você tem as dicas, né, não necessariamente precisa ser naquela ordem. Mas quando você tem o tutorial, né, como tá aí na letra B, a resposta, você precisa seguir uma ordem.
como vocês viram lá no Criar um Blog, nós vimos, né, que tinha uma sequência, porque senão a pessoa não conseguiria fazer a criação desse blog. Ou a pessoa ou a classe, né? O que foi sugerido era a classe. Letra C. Levando em conta os objetivos de cada um dos textos, discuta com os colegas e o professor por que eles têm variações estruturais entre si, né? Aí a resposta é: porque no caso do tutorial, os passos precisam ser seguidos, do contrário, não se constrói o blog. No caso da dica, trata-se de sugestões para melhorar a qualidade dos vídeos. Então, olha só, gente, vamos aqui parar para pensar, né? O tutorial, ele vem o passo a passo, detalhe por detalhe de como você deve fazer algo. Já a dica, ela não precisa estar numa ordem, né? Você pode ter atenção primeiro ao áudio, depois você pode ver a questão de filmar na horizontal e por último você limpar a lente. A única coisa que você precisa apresentar a ordem é na edição e no compartilhamento. Vamos para a página 104, né? Vem assim na número 3. Observe as formas verbais utilizadas nos itens numerados do texto do capítulo 1 e nos títulos das dicas lidas. Identifique essas formas verbais e indique a quem elas se dirigem, né? Se nós olhássemos lá na página 77, conforme eu também estou junto com vocês, espero que vocês estejam me acompanhando, né? Lá nas regrinhas de como criar um blog, nós temos o faça, o clique, o digite, o escolha, o limpe, o filme e o use. Gente, e a quem esses verbos, essas formas verbais se dirigem? Essas formas verbais se dirigem a quem? A nós, leitores. Ou seja, ele dá o passo a passo, dando aconselhamento em relação à ordem, né? Dando orientações em relação à ordem. Porque quando ele faz isso, gente, ele nos dá uma sugestão da maneira correta de preparar, de criar melhor um blog. Indique a opção que descreve melhor o modo de agir que essas formas verbais indicam. Gente, faça, clique, digite, é um aconselhamento, uma ordem também, né? Mas não é uma ordem incisiva, aquela ordem, né? Não, você tem que fazer dessa maneira. Claro que se você não fizer, você sabe que seu blog não vai ficar legal, isso se você conseguir construir. Letra C. Nem todos os títulos contêm essas formas verbais. Identifique quais são compostos por elas e reescreva, acrescentando uma forma verbal que mantenha o sentido e que indique a mesma forma de agir das demais. Lá vocês podem ver, né, o seguinte, né? Isso aí já na página, gente, 101, que ele coloca lá, vocês devem estar ouvindo, né, o movimentar da minha folha. Lá na página 101, ele coloca assim, limpe a lente, né? Mas quando ele bota atenção ao áudio, a atenção não está no imperativo. O filme está no imperativo, ok. Na página 102, use imperativo, edição e compartilhamento não estão no imperativo. Então, nós teríamos que transformar essas duas frases, né, esses dois títulos, melhor, né, em verbos com imperativo. E aí, eu coloquei duas opções para vocês. Tenha atenção ao áudio e preste atenção no áudio. Poderia ser uma das duas. No segundo caso, edição e compartilhamento, como eu transformaria isso, gente? Faça a edição e o compartilhamento ou cuide da edição e do compartilhamento. Ou seja, eu emprego verbos no imperativo, né, fazendo algumas adaptações aos títulos. Questão de número 4 da página
da página, como nós estávamos, né? Não mudamos ainda de página. 104. Sobre as dicas lidas, elas são imprescindíveis para que uma pessoa consiga gravar vídeos incríveis? Gente, você precisa seguir todas as dicas para gravar vídeos incríveis? É essa a pergunta. A resposta é não, né? Existem outras maneiras, com certeza, de gravar vídeos incríveis. Elas precisam ser seguidas exatamente na ordem que aparecem no texto? Como eu falei anteriormente, as dicas elas não possuem uma ordem. Então, elas vão sendo postas e nós vamos lendo. Claro que algumas nós vamos fazer ao final por uma questão de lógica. Então, a resposta da letra B também seria não. Número 5. Há uma lógica relacionada na ordenação de dicas no texto lido. Identifique quais os procedimentos estão relacionados aos procedimentos anteriores à gravação. O que você precisa fazer, né, antes de gravar? E aí seria a resposta: limpar a lente e cuidar do áudio, né? Até mesmo porque a lente precisa estar limpa e cuidar do áudio para que as pessoas possam te ouvir de maneira audível, né? Que todo mundo consiga ouvir. Aos procedimentos ligados ao momento da gravação do vídeo. O que você precisa fazer antes de gravar o vídeo, né? Filmar na horizontal, usar as duas mãos e usar a luz em seu favor. Aí, gente, são procedimentos, né, que se um procedimento, né, é anterior à gravação do vídeo, agora, no momento do vídeo, o ideal é que você filme com as duas mãos, usando as duas mãos, use a luz a seu favor e filme na horizontal. Letra C. Aos procedimentos posteriores à gravação do vídeo, ou seja, o que você vai fazer após gravar o vídeo? Aí nós temos como respostas sugestões sobre edição e o compartilhamento, né? Ou seja, a edição e o compartilhamento vem após a gravação do vídeo. Como eu tô fazendo aqui com vocês, né? A primeira coisa, gente, eu limpei a tela, né? E cuidei do áudio, né? Basicamente o que eu tô fazendo com vocês. E a edição e o compartilhamento, né? É a última coisa que eu faço. Na verdade, muitas das vezes a gente tem que gravar várias vezes para ver qual foi a melhor edição. Então, vamos lá para a página 105. Releia estes trechos das dicas. Aí vocês têm aí os trechos. Aí vem a questão de número 6. A linguagem nesses trechos está de acordo ou em desacordo com as regras da norma padrão, né? Ou em desacordo com a norma padrão. Gente, com certeza está de acordo com a regra da norma padrão. Até mesmo por ser um texto de dica ou um tutorial, eles seguem a norma padrão. Pode ser que em momentos, né, sejam menos ou mais formais. Letra B, da questão 6. Quais deles podem ser considerados menos formais e quais podem ser mais formais? Justifique sua resposta com exemplos. Então, aí, menos formais, gente, o 2, o 4, o 5 e o 6. Mais formais, o 1 e o 3. Né? A linguagem pode ser considerada menos formal pela presença de expressões como pode ser ridícula, construtivos e é claro. Gente, em nenhum texto padrão formal você utilizaria essa palavra ridícula, né? Essa palavra é usada geralmente quando você tem intimidade com a pessoa. Você não vai chamar ninguém de ridículo à torto e à direito, até porque vocês são pessoas educadas. Letra C. Que efeito de sentido é criado em um texto como esse, de dicas, ao se utilizar uma linguagem em um tom menos formal?
O uso de expressões apontadas no item B estabelece uma relação de maior intimidade entre os interlocutores, pois são típicas de uma conversa informal. Foi o que eu falei para vocês anteriormente, né? Às vezes, o tutorial é de um adolescente. Ele vai utilizar expressões mais voltadas para o grupo dele, né? Expressões que ele utiliza mais no dia a dia. Então, a conversa, né, é de maior intimidade, menos formalidade. E aí depende para quem você está fazendo o tutorial ou as dicas. E aí a gente vai pensar no público ao qual a gente pretende atingir. Vamos lá para a página 106 para terminar, né? Observe as imagens do texto das dicas. Identifique entre as possíveis funções um texto não verbal, listadas a seguir, adequadas, que são cumpridas pelas imagens do texto em estudo. Gente, qual é o objetivo de um texto não verbal, né? Letra A, completar o que diz o texto verbal, claro. O texto não verbal ajuda a completar aquilo que o texto verbal disse, né? Ou vem acrescentando alguma informação a mais. Ilustrar as orientações dadas ao texto verbal, com certeza. Essa questão da ilustração é até muito importante porque se torna mais acessível, porque as pessoas são muito visuais. Eu mesma sou muito visual, eu gosto muito de ver imagens para conseguir fazer, né, aquele tutorial. Eu preciso da imagem, eu não sei se vocês também são assim. E letra E, que é facilitar a visualização e chamar a atenção do leitor. Gente, a imagem, ela por si só, né, já facilita a visualização. Ou seja, nós sabemos o passo a passo, às vezes, a seguir através da imagem. E, além disso, a imagem, ela chama a atenção do leitor. Por que ela chama a atenção do leitor, gente? Porque nós somos seres humanos visuais. Nós precisamos ver as coisas. A maioria dos seres humanos, assim como eu, tem essa necessidade de olhar. E aquilo que a gente vê, muitas das vezes, chama atenção e a gente tem mais interesse em ler ou em fazer. Embora eu não tenha um blog. Eu não tenho blog, gente, não tenho. Número 8. Entre as descrições a seguir, identifique com um T as que são... Eu acho que tem um errinho aqui. As que se referem, eu comi uma palavrinha, tá, gente? As que se referem ao tutorial lido no capítulo 1. E com D, as que se referem às dicas lidas nas páginas 101 e 102. Linguagem objetiva e tom de obrigatoriedade, gente. Isso aí nós temos no tutorial. Quando ele vai lá e enumera e coloca os verbos no imperativo, ele dá um tom de obrigatoriedade, né? Não que seja uma obrigatoriedade grosseira, mas é uma obrigatoriedade. Linguagem subjetiva e sugestiva. D de dicas. Por quê, gente? Ele vem esmiuçando cada detalhe, dando sugestões, organizando um texto, né? Para te convencer a seguir as dicas. Tom mais informal. Gente, novamente, D de dicas. Por que D de dicas, gente? Porque as dicas, elas vão atender a várias pessoas de diferentes faixas etárias. Então, as dicas, elas costumam vir mais nessa questão informal. Tom mais formal, o tutorial, gente. Até porque a gente vê que ele é ordenado. E quando ele é ordenado, ele dificilmente você vai ver num tutorial, a não ser que sejam de games, né, algumas gírias. Orientações intercaladas com justificativas e argumentos. Também, gente, de dicas, né? Por que essas justificativas e argumentos? Primeiro, né, ele coloca um título, que poderia ser uma enumeração, né? Também poderia vir enumerado esse título ou subtítulo, e ele vai justificando o porquê você tem que limpar a lente, quais são os argumentos, o que ele acha, como fica melhor a gravação e assim sucessivamente. Orientações diretas e sucintas. Gente, o tutorial ele precisa ser breve, né?
Então, teria que ser o tutorial, porque ele precisa ser direto, rápido, né? E aí, ele traz, né, essas orientações rápidas. Na questão de número 9, gente, embora nós não tenhamos, eu não tenha posto aí, vem falando, né, se a regra é fixa e deve ser mantida, ou se é inflexível, se é fixa e inflexível. Nós sabemos, gente, que, na verdade, não há, a resposta seria o ideal na número 9. Há uma flexibilidade em relação ao gênero, até porque ambos são sugestões a serem seguidas. A página 107, gente, está lá no nosso slide. Então, nós não vamos... Eu não coloquei aqui porque ela já aparece no nosso slide. Então, é isso, galera. Um beijo. Até a próxima.